Você quer saber como contemplar mais rápido no consórcio? Fica até o final do vídeo que eu vou te mostrar tudo o que é possível fazer. Muita gente, quando contrata um consórcio, tem a expectativa de contemplar o mais rápido possível. E isso é natural, porque as pessoas normalmente querem ter acesso ao seu carro ou ao seu imóvel da forma mais breve possível. Por outro lado, o consórcio nem sempre é desenhado para ser uma compra tão rápida, tão urgente. Tanto é que muita gente acaba fazendo uma confusão comparando um financiamento com um consórcio. Só que quando a gente fala de financiamento, é a pessoa que ou vai comprar à vista, porque consegue comprar nesse exato momento, ou ela vai financiar esse imóvel, porque ela não quer gastar todo o dinheiro ou porque não tem todo o dinheiro para comprar à vista. Do outro lado, a gente está falando das pessoas que estão se programando para comprar um bem, seja um carro ou um imóvel. Nesses casos, a pessoa ou junta para comprar à vista ou compra um consórcio. De qualquer forma, eu vou te mostrar como que a gente consegue ter uma contemplação mais rápida, né? E para mostrar isso para vocês, a gente preparou essa lousa aqui, que não fui eu porque minha letra é muito feia. Mas a gente separou por ordem de probabilidade, ou seja, o quão mais rápido você consegue ter acesso ao seu bem. E a primeira opção que eu queria apresentar para vocês é justamente comprar uma carta que já foi contemplada. Normalmente, essas negociações acontecem com uma pessoa que foi sorteada, ou seja, ela no começo, nos primeiros meses, no 10º mês, por exemplo, teve o sorteio e ela tem em mãos uma carta que permite a compra do bem. Só que ela pode muito bem falar, olha, eu não quero comprar, eu quero transferir para outra pessoa. Só que em troca disso, eu vou cobrar uma parte. E essa é uma das bases do investimento com consórcio. As pessoas compram cotas para sair vendendo os créditos quando forem contemplados para pessoas que têm urgência na compra ou têm uma pressa maior. Nesse caso aqui, para explicar para vocês como que funcionaria, normalmente, as cartas de imóvel, aqui eu estou dando um exemplo de imóvel que é o mais popular de ter essa negociação, mas normalmente nas cartas de imóvel a gente paga 35% de entrada, que seria o quanto você está pagando para o vendedor da carta, e o resto fica parcelado em aproximadamente 200 vezes. E essa operação aqui gera um custo, esse resto que foi financiado, gera um custo geralmente de 0,75% ao mês. Isso é o que tem sido praticado hoje. Então o que acontece? Você dá uma entrada um pouquinho maior do que do financiamento, tem gente que está liberando financiamento com 20% de entrada, 30%, depende um pouquinho da renda e de algumas características, mas aqui a gente tem uma entrada um pouquinho maior do que a praticada e o resto financiado em 200 meses, que são aproximadamente 18 anos. Então a gente está falando de um período muito menor e uma entrada um pouco mais alta. Em contrapartida, a gente acaba pagando um juros menor por essa dívida, né? Então acaba sendo atrativo para muitas pessoas. Um ponto importante é que normalmente os financiamentos começam com uma parcela mais alta, quando a gente fala do sistema de amortização constante, né, que é a SAC, começa com uma parcela mais alta e a parcela vai diminuindo. No consórcio acontece o contrário. A parcela inicial no consórcio ela é muito menor do que o de um financiamento. Então isso faz com que você precise comprovar menos renda. Então lembra daquela pessoa que não conseguiu financiar 80% porque a renda dela não comportava? Aqui pode ser mais uma vantagem. Porque pode ser que ela consiga dar uma entrada menor usando a carta contemplada do que até pelo financiamento. E como a parcela do consórcio vai aumentando, porque tem o INCC anual, então acontece que você vai pagar mais lá na frente. O que é melhor, porque o seu salário vai ser reajustado pela inflação. Vocês se lembram quanto que era um salário há 10 anos? O salário mínimo, se eu não me engano, era R$600, R$650. Hoje já está em R$1.400 aproximadamente. Mas basicamente é isso. Você pode comprar uma carta já contemplada e usar o seu crédito. Não precisa ficar contando com a sorte ou fazendo lance, alguma coisa do tipo. Até deixei um exemplo aqui. No imóvel de R$300 mil, você ia precisar dar R$100 mil de entrada para a pessoa que está vendendo. Então, até fazendo um gancho aqui, quem investe com consórcio, vamos supor que a pessoa tivesse pago 10 parcelas e foi sorteada.
ela pagou 10 parcelas desse consórcio e vai receber 100 mil reais, um baita lucro também. Então fica bom para as duas partes. E aí você assume o resto das 200 parcelas de mais ou menos R$ 1.950. Isso daria o 0,75% ao mês. Eu tenho um vídeo aqui explicando como que faz essa conta na calculadora financeira, para quem quiser saber, aprender a calcular custo de dívida. É um conteúdo muito legal, que pouca gente sabe fazer. Então, nesse caso, ficaria exatamente essa parcela. Então, se você está estudando comprar uma carta para contemplar rápido que você precisa sair do aluguel, ou entregar imóvel, ou quer comprar logo sua casa, essa é uma sugestão que eu dou. Se você quiser encontrar carta contemplada, entre em contato com a gente que a gente tem algumas opções dos nossos clientes que frequentemente investem e são contemplados e querem vender a carta. A segunda alternativa é a gente falar de lance livre. Para quem não conhece, o lance livre é uma espécie de leilão. Então, quem der mais naquele mês, leva a contemplação. Normalmente, os grupos têm primeiramente um sorteio para sortear uma carta para uma das pessoas e depois começam os lances. E uma das modalidades é justamente o lance livre. Então, quem der maior lance, leva. O grande ponto é que não existe garantia de contemplação. Por mais que você veja o histórico dos grupos e enxergue que na média estão contemplando com 50%, se você der um lance de 53%, não significa obrigatoriamente que você vai contemplar. Porque pode ser que naquele mês alguém dê 55, 54 e leve a contemplação. Então isso é muito importante. Por isso que a pessoa que tem urgência e precisa de qualquer jeito, eu já recomendo ir direto para a carta contemplada. Você já não vai ter a dúvida e não vai ter que descapitalizar tanto. Aqui, eu coloquei vai precisar descapitalizar muito, mas é sempre relativo. Quando a gente fala da carta já contemplada, a entrada é um pouco menor e a parcela fica um pouquinho maior. Nesse caso aqui, você vai precisar dar um lance, então normalmente os lances estão entre 50% e 60%, os que estão contemplando, né? Até porque muito mais do que isso não vale a pena. Você dá 80% de entrada para pegar 20% do crédito. Não faz muito sentido. Então, aqui você vai descapitalizar mais do que numa carta contemplada e você não tem a chance. O grande ponto é, quando você dá o lance amortiza o saldo devedor. Então a parcela acaba ficando muito menor. Vamos supor que você tenha um crédito de 100 mil reais e você dê 60 mil reais de lance e pegue esse lance, esses 60 mil reais vão sair do seu saldo devedor. Que se a gente estiver falando de uma carta de 100 mil com taxa administrativa de 20%, é um saldo devedor de 120 mil. Então numa pancada só você vai diminuir sua parcela. Então o resumo é isso. A entrada maior, mas a parcela fica menor. Então, aqui os lances são de 50% a 60% mais ou menos e não existe garantia, mas é uma forma de você acelerar. Agora a gente vai para a terceira alternativa, que é usar lance fixo da forma correta. Lance fixo nada mais é do que um valor determinado pelo grupo, onde todas as pessoas que oferecerem esse valor participam de um sorteio com menos pessoas e aquela que for sorteada paga o lance. As outras pessoas que não foram sorteadas não precisam pagar e vida que segue normalmente. Só que aqui é importante porque você vai participar de um lance com menos pessoas, então a sua probabilidade vai aumentar, além do que você já participou do primeiro sorteio, que é o tradicional. Só que tem algumas administradoras que têm algumas características ruins e outras características boas para isso aqui funcionar. A Porto tem um exemplo muito legal. Eu falo a Porto porque é uma administradora que eu gosto de trabalhar porque tem um produto muito sério, muito encaixado. Então, quando a gente olha na Porto, normalmente os grupos têm 40% de lance fixo. Isso significa que, se a gente estiver falando de uma cota de 100 mil com 20% de taxa administrativa, isso aqui é didático, viu, pessoal? Pode variar um pouquinho. O saldo total devedor é 120 mil. Então, um lance de 40% vai ser 40% de 120 mil, 48 mil reais. E aí tem um grande pulo do gato do que faz umas administradoras não terem eficiência nesse processo. Se você for usar o lance embutido, que é uma forma de pagamento, de você pagar o lance que você precisa pagar dos 48 mil
com o seu próprio crédito, na Porto o máximo que é permitido é 30%. Ou seja, você pode usar até 30% desses 100 mil para pagar esses 48 mil. Concorda comigo que se você precisar pagar 48 mil e só puder usar 30 mil, você ainda vai precisar tirar do seu bolso 18 mil reais. E aí, se você não tiver os 18 mil reais, você não vai conseguir contemplar. Então isso aqui acaba inibindo que todo mundo deu lance fixo, porque só dá lance fixo quem tem dinheiro para tirar do bolso. Isso é muito importante. Porque se essa administradora permitisse 50% aqui no lugar dos 30%, todo mundo ia dar o lance, porque todo mundo ia poder pagar o lance fixo com o lance embutido, e ninguém ia tirar nada do bolso. Então você ia ter um grupo com 1.000 pessoas e que 950 ia participar do lance fixo. Então de nada ia funcionar. Para vocês terem uma ordem de grandeza, é comum nesse lance fixo da Porto acontecer sorteio com 60 pessoas, 40, 80, ou seja, a probabilidade fica muito mais alta de você ser sorteado. E mesmo que você use 18 mil do seu bolso mais 30 mil do recurso do lance embutido, você vai ter 18 mil e vai resgatar um crédito de 70 mil. Ou seja, seria o equivalente a você dar 25% de entrada. Então acaba ficando uma entrada menor até do que a carta contemplada. Então se você tem um pouquinho mais de paciência, essa pode ser uma das estratégias que é interessante para você contemplar, não gastando muito. Então se você tem um planejamento de 1, 2, 3 anos, fazer a compra do seu imóvel, essa pode ser uma estratégia legal. Mas saiba que pode acontecer de você ser muito azarado e não pegar. Então sempre entenda o contexto. Outro ponto importante, esse saldo, esse lance que você dá também amortiza o saldo devedor. Então a sua parcela diminui aqui, isso é muito legal. Outro ponto importante, quando a gente dá lance embutido, a gente paga a taxa administrativa sobre o todo, ou seja, 100 mil, porque a gente pagou 20 mil, mas a gente vai resgatar só 70 mil. Então, os 20 mil continuarão aqui e você vai pagar 20 mil sobre 70 mil, ou seja, aumenta a taxa administrativa. Então, tem muita administradora que fala o seguinte, olha, a taxa minha é baratinha, é 10%. Estou dando um exemplo, tá, pessoal? É muito raro encontrar consórcio com essa taxa. Mas ela fala que é muito baixo e permite que todo mundo dê lance embutido de 50%. Na prática, todo mundo vai receber só a metade e vai pagar o dobro de taxa administrativa. Então, muito cuidado quando uma administradora permite lance embutido alto. Eu, pessoalmente, não gosto de colocar meus clientes e minhas cotas nesse perfil de grupo. Até porque, se a gente olha no lance livre, a gente está falando de um leilão, se ela permite lance embutido, todo mundo vai dar um lance gigante, porque 50% do crédito vai poder pagar o lance, então os lances vão começar muito altos. Então muito cuidado com isso aqui, isso é muito importante de se entender. A última alternativa é você entrar em grupos em andamento, ou seja, um grupo que já rodou vários e vários meses. Quanto mais rodado o grupo, menos pessoas ainda estão concorrendo nos sorteios, porque algumas já foram sorteadas e outras já foram contempladas por lance. Então essa é uma alternativa. Só um ponto de cuidado é que se você está entrando num grupo que está num prazo menor para quitar aquele saldo devedor, a gente está falando de uma parcela mais alta. Então aqui você consegue encontrar várias alternativas. Se você tem urgência, você vai ter uma condição melhor do que um financiamento indo para uma carta contemplada. Se você tem capital e quer acelerar e quer manter uma parcela menor, mas não tem tanta urgência, você pode ir para o lance livre. Se você tem um prazo maior e quer descapitalizar menos, você tem um lance fixo. E se você tem um prazo maior e não tem capital, fique nos sorteios, nos grupos em andamento. Importante, quando a gente fala de você pegar um grupo em andamento, que já rodou bastante, vai ter um número de parcelas pequenos. Então a chance de contemplar fica maior, porque mais pessoas já foram contempladas, porém, para você vender uma carta contemplada aqui, fica mais difícil, porque a parcela é muito alta para passar para outra pessoa. E a cada mês que passa, você já paga um valor grande. Então, se você estiver pensando em investimento para vender a sua carta contemplada, pense em entrar num grupo novo. E um grupo que tem poucas pessoas,
um grupo que tem um volume de contemplações bom para sua probabilidade ser grande. E com essas condições a gente tem o melhor grupo do Brasil, que é o grupo exclusivo, que tem 2 sorteios por mês e tem apenas 650 pessoas. É daqui que a gente tem toda a base de investidores para vender carta contemplada. Aqui que começa toda a base de investimentos. Não esqueça de se inscrever no canal. Se esse vídeo te ajudou com algum conhecimento, deixa o seu like e seu comentário. Eu vou ficar muito feliz em saber. E se você ainda tem alguma dúvida, deixa nos comentários ou entre em contato com a gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.